Olá, seja muito bem-vindo ao Garou, e no vídeo de hoje vamos falar sobre arte visionária e aproximar o bizarro mundo de Jim Woodring de alguns elementos do cosmicismo, de H.P. Lovecraft. Lançado pela editora Darkside Books agora no mês de agosto, Poctal marca a estreia de Jim Woodring no Brasil, um dos grandes quadrinistas da cena underground norte-americana, e muitas vezes associado à vanguarda surrealista, ao lado de outros como o hispano-americano Victor Moscoso, o italiano Lorenzo Mattotti e a francesa Nicole Clavelou. Woodring teve uma infância atormentada por alucinações e paranoias, tendo com frequência sonhos mórbidos e pesadelos que serviram como matéria-prima para suas criações bizarras e suas narrativas absurdas. O Unifactor, nome do mundo psicodélico criado por Woodring, tem como protagonista na maioria das vezes o antropomorfo indefinido chamado Frank e seus mascotes Pup Chow e Push Paw, além de outros personagens como Fran, Manhog e Win. Por mais que o Woodring seja associado ao surrealismo, o próprio quadrinista se vê, na verdade, inserido no fazer artístico da arte visionária, tirando de suas visões lúcidas e pesadelos a inspiração para suas criaturas e ambientes. A arte visionária, de acordo com o artista Lawrence Caruana em seu Manifesto da Arte Visionária, é toda a manifestação artística que busca retratar visões, sejam elas induzidas por plantas, fungos ou de modo natural. Ou seja, a arte visionária busca representar plasticamente experiências concretas de um universo invisível ao qual o artista tem acesso, por meio de sonhos lúcidos, proporcionados pelos estados não ordinários de consciência, conhecidos pela sigla ENOC, e que podem ser alcançados através de meditações, procedimentos xamânicos, práticas espirituais, hipnose, estados de transe, pelo uso de drogas psicoativas e outras razões desconhecidas que ocorrem durante o ciclo da vida. As visões e pesadelos de Woodring quando criança e o uso que o autor em sua fase adulta faria de drogas como o LSD e a cannabis para potencializar os estados não ordinários de consciência foram fundamentais para sua carreira como quadrinista. Ao contrário dos surrealistas, que eram ateístas e contra o uso das drogas no fazer artístico, a arte visionária, por outro lado, aceita todo tipo de abordagem espiritualista e o uso de psicodélicos. E por mais que o surrealismo e a arte visionária apresentem intersecções, as diferenças entre ambas podem parecer tênues, mas são importantes para entendermos a produção de certos artistas, principalmente quando falamos dos quadrinhos de Woodring. Bom, e após entendermos um pouco das diferenças entre arte visionária e surrealismo, gostaria de trazer a proposta de adicionarmos uma camada a mais em toda essa bagunça, agora muito mais ligada à filosofia presente nas histórias do que ao método de produzi-las, tentando aproximar o Unifactor de alguns elementos do cosmicismo, também chamado de horror cósmico, filosofia muito conhecida hoje pelas histórias do escritor H.P. Lovecraft. O cosmicismo, popularizado principalmente por Lovecraft, é uma filosofia fundamentalmente nihilista e anti-antropocêntrica, na qual o ser humano é tomado pela consciência de sua insignificância perante os cosmos e a imensidão do universo, que pode ou não ser a morada de criaturas ancestrais além da imaginação, que esperam um momento para retomar seu lugar que lhe é de direito, sendo a humanidade apenas um detalhe irrelevante e impotente frente ao poder desses seres inomináveis. O interessante do cosmicismo é que para aqueles que se veem diante do incompreensível, a loucura e a insanidade são as únicas saídas plausíveis. O horror cósmico tem alguns pilares fundamentais e que não dependem necessariamente da presença do panteão de monstros do Cthulhu Mythos, sendo eles o medo do estranho e do desconhecido, que tinha muita relação com o racismo e xenofobia que o próprio Lovecraft tinha com povos estrangeiros, a insignificância humana, que eu já citei, a fragilidade da sanidade perante o inominável, o desespero, a falta de esperança e a paranoia que leva à alienação e ao isolamento. Tanto Woodring quanto Lovecraft tiveram infâncias atormentadas por pesadelos, e ambos expressaram em suas obras seus demônios mais profundos. Por mais que Lovecraft não possa ser considerado um artista visionário, dado seu ateísmo e materialismo, mas lendo Puktal e outras obras de Woodring, como Waitercraft, Congress of Animal, The Frank Book e Fran, a aproximação entre o Unifactor e o cosmicismo me pareceu bem considerável. Digo isso pois o mundo em que se desenrola as aventuras de Frank e outros personagens tem uma alta dose de niilismo e indiferença, lembrando
que não estou dizendo que o Woodring se vale de todas as características do cosmicismo, pois por ser anti-antropocêntrico, eu teria que minimamente sustentar que Frank e companhia são em certo grau representações dos seres humanos, o que não consigo sustentar, e também pelo fato de estarmos falando de um mundo em si, apartado do exterior e da vastidão dos cosmos. Mas ainda insisto que certas características como a irrelevância e o desespero de Frank perante criaturas que fogem ao seu entendimento, ou do medo do desconhecido e a falta de esperança que constantemente perseguem Manhog, tudo isso aliado à forte sensação de insignificância das personagens frente aos perigos daquele mundo aleatório, hostil e desprovido de qualquer tipo de ordem, me deixaram com a leve sensação de que algumas características do horror cósmico parecem influenciar bastante a dinâmica dos habitantes de Unifactor. E por fim é isso. Concordam comigo? Me fiz entender de alguma forma nessa tentativa de aproximação e comparação? Então faz o seguinte, comenta aí embaixo se você já leu Pucktown ou alguma outra obra do Woodring. E também, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas notificações e nos vemos numa próxima aqui no Garou.